Olá, amigos do YouTube. Vou responder a pergunta do Tayan Alves. Ele diz: Drauzio, queria que você falasse um pouco sobre resistência à insulina. Queria saber se só com alimentação e o remédio prescrito pelo profissional pode abaixar os níveis de insulina no corpo e quais os cuidados que devo tomar para não ficar com a doença principal, que é o diabetes. Tayan, tem um pouquinho de confusão na sua pergunta. A glicose é essencial para o funcionamento das células. Sem glicose, as células não funcionam. Só que a glicose é incapaz de entrar na célula sozinha. A célula é impermeável à glicose. Ela precisa da insulina presente para abrir a membrana de modo que a glicose consiga entrar. A insulina é como uma chave que abre a porta da célula para a entrada da glicose, que aí vai fornecer energia para o funcionamento dessa célula. O que acontece na resistência à insulina? Na resistência à insulina, as células se tornam mais resistentes à entrada de insulina. E isso causa problema, porque aí a glicose não consegue penetrar. O que causa a resistência à insulina? Uma série enorme de problemas pode causá-la, mas o principal deles é a obesidade. A obesidade torna os tecidos mais resistentes à ação da insulina. E com isso, se a glicose não consegue entrar na célula em quantidade adequada, o que ela faz? Ela sobra na corrente sanguínea, ela continua circulando. Glicose em concentração mais alta na corrente sanguínea é um problema, porque os tecidos não estão acostumados com essa quantidade mais elevada. Ela vai fazer os tecidos sofrer. E alguns sofrerão mais do que outros. Quais são esses? O endotélio dos vasos, aquele tecido que reveste a parte interna dos vasos. Esses vão sofrer. Por isso é que os diabéticos correm mais riscos de derrame cerebral, ataque cardíaco, amputações. Os tecidos, as células do rim. Por isso que os diabéticos muitas vezes apresentam insuficiência renal e tem que acabar fazendo diálise. As células da retina, o que vai prejudicar a visão, especialmente dos mais velhos. As células, os neurônios, especialmente as terminações nervosas mais finas. Por isso que os diabéticos costumam ter o que a gente chama de neuropatia, que é aquela insensibilidade ou mesmo dor, geralmente nos membros inferiores. O que se recomenda para quem começa a ter uma glicemia que vai subindo? A glicemia normal é até 100. Você foi lá, fez glicose, deu abaixo de 100, está normal. De 100 a 125, a gente considera que nós estamos numa fase que alguns chamam de pré-diabetes. Não é um nome muito adequado, mas muitos chamam assim. Acima de 125, feita de manhã, em jejum, direitinho, aí você é considerado diabético. O que você tem que fazer para evitar, se você está numa fase aí meio na fronteira? Você tem que fazer comer menos carboidrato, comer menos doce, muito pouco doce, chocolate, comer pouco arroz, pouco pão, pouco macarrão e pouca batata. Então, esses carboidratos é que são o seu problema. Você não pode jogar uma grande quantidade de carboidrato na circulação, por quê? Porque aí você já estava com glicemia mais alta, vai aumentar mais ainda. Segundo, exercício físico. Porque quando você contrai os músculos, como é que o músculo contrai? Para contrair, o que ele vai consumir? Ele vai consumir glicose. E com isso você consegue equilibrar melhor a sua glicemia. E além de você tomar esses cuidados com os carboidratos e com a atividade física, não pode esquecer que a obesidade é uma causa importantíssima de diabetes. Talvez a mais importante de todas. Então não dá para comer tudo que passa pela frente. Tomando esses cuidados, atividade física, controle do peso e redução do volume de carboidratos que você ingere, você reduz o risco de desenvolver a doença.